Memórias Póstumas de Brás Cubas, capítulo 37, intitulado Enfim. Enfim, eis aqui Virgília. Antes de ir à casa do conselheiro Dutra, perguntei a meu pai se havia algum ajuste prévio de casamento. Nenhum ajuste. Há tempos, conversando com ele a teu respeito, confessei-lhe o desejo que tinha de te ver deputado. E de tal modo falei que ele prometeu fazer alguma coisa e creio que o fará. Quanto à noiva, é o nome que dou a uma criaturinha que é uma joia, uma flor, uma estrela, uma coisa rara. É a filha dele. Imaginei que, se casasses com ela, mais depressa serias deputado. Só isso? Só isso. Perceba que a personalidade do pai do Brás Cubas, né, de já pensar futuros grandes, pelo jeito que ele tinha apresentado a proposta para o Brás Cubas, parecia que já estava tudo encaminhado, né? Não tá não. Fomos dali à casa do Dutra. Era uma pérola esse homem. Risonho, jovial, patriota, um pouco irritado com os males públicos, mas não desesperando de os curar depressa. Isso é boa, né? Então ele está irritado, mas também não tem toda essa pressa aí de ficar acertando o que está errado. Achou que a minha candidatura era legítima. Convinha, porém, esperar alguns meses. E logo me apresentou a mulher, uma estimável senhora, e a filha, que não desmentiu nada o panegírico de meu pai. Lembre-se que panegírico é um discurso em louvor. O capítulo, eu anotei aqui, o capítulo 54 de Dom Casmurro é o panegírico de Santa Mônica. Se você já leu o Dom Casmurro, você vai lembrar. É um louvor a uma santa, né? Mas daquele panegírico ele começa a passar capítulos ali relembrando do passado, né? Então, é aí que apareceu o panegírico no Dom Casmurro. Juro-vos que em nada desmentiu o panegírico que o pai tinha feito, né? Relede o capítulo 26. E o que a gente faz? A gente obedece, né? Assim, eu confesso com vergonha que das outras vezes que eu li, antes dessa vez que eu li agora, então das outras vezes antes dessas duas aqui, que é a vez que eu leio pro canal e a vez que eu tô lendo com você, eu simplesmente passo isso batido. Ah, não, ele está sendo irônico. Mas aí eu reparei que havia um sentimento, ele estando irônico ou não, ele querendo que nós, a sério, ele está falando a sério para a gente reler o capítulo 27 ou não, eu percebi que havia um certo tipo de pressa em mim das primeiras vezes que eu li, né? E essa é uma das coisas que você mais tem que ter cuidado se você se preocupa com a sua vida intelectual. A pressa de terminar um livro. A pressa de terminar um livro vai ser só um modo de você não lê-lo como você deveria lê-lo, né? Principalmente, por exemplo, um livro de filosofia, né? Você pega lá um livro de filosofia, se você quer terminar aquele troço de uma vez, assim, você vai passar por cima, não vai entender nada, né? Então, nós temos que em todo momento lutar contra essa pressa, né? Por isso que eu faço como um exercício de paciência para você, né? Então eu paro, eu leio a Bíblia, eu fico me repetindo diversas vezes. Nós temos que aprender a não sermos gananciosos intelectualmente, né? A vida intelectual é que nem um cachorro que foge. Não sei quanto a você, mas eu tive um cachorro que fugiu. E eu, desesperado, eu tinha deixado o portão aberto. Acho que já contei essa história. Corri atrás do cachorro, corri, eu era um moleque lá de 11 anos, eu sabia que meu pai ia me bater se eu não trouxesse aquele cachorro, e o cachorro corria, e eu corri. Depois de umas 15 quadras, eu parei de cansaço. O cachorro parou, deu uma olhada lá na frente, e aí eu corri mais um pouco, ele correu, aí eu desisti, falei, eu vou pra casa apanhar mesmo. Quando eu estava voltando, eu olhei, o cachorro começou a vir atrás de mim. E eu virei, o cachorro correu.
Eu falei, ah, desgraçado, então eu entendi. E aí eu caminhei tranquilamente para casa e ele, mantendo alguns metros de distância, me seguiu. Eu entrei no terreno, ele entrou depois de mim, eu dei a volta, fechei o portão, peguei o cachorro. Comparação é ridícula, mas a vida intelectual é mais ou menos assim. Você tem que andar tranquilamente no caminho. A profundidade vem de você dedicar ao livro o que ele. A comparação não é boa, né? Porque você não foge do livro, né? Mas tudo bem. E nem se faz de, de como é que é, como se não importa, né? Mas tudo bem. Mas a vida intelectual é assim. Você dedica a um parágrafo, se for necessário. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estou lendo A Montanha Mágica, um dos livros, talvez o livro mais denso que eu já li na minha vida. E hoje eu comecei a trabalhar ali com um parágrafo específico, uma página, assim, para simplificar para você, uma página. Eu fiquei ali 40 minutos preparando aquela página, já havia lido antes 2 vezes e fui gravar os vídeos aqui. Gravei 2 vídeos, um de 30 minutos, outro de 27 minutos, para ler essa mesma página, sendo que eu já tinha lido, já tinha relido, já tinha passado mais um bom tempo preparando e pensando sobre aquilo, e aí li mais uma vez, né? E tenho certeza que se eu quero realmente entender aquilo ali, eu vou ter que voltar para aquilo ali, né? Então toda vez que você identificar uma parte de você querendo que você termine logo, porque você pensa essa parte, né? Essa parte de você pensa que ter acesso aos grandes livros é ler muitas páginas, aí você luta, faz qualquer coisa. Você fala, ah, é desgraçado, você quer que eu coma a página? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar 3 capítulos e vou reler. Por mais que eu não precisasse, eu vou reler só para você aprender. Lute contra esse cara é perigoso. Então vamos lá. O Dom Casmurro pediu, o Brás pediu para que nós relêssemos o capítulo 30, 27, né? Na verdade, deixa eu ver aqui. 27. Capítulo 27, Virgília. Virgília? Mas então era a mesma senhora que alguns anos depois, reticências, a mesma era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura. Então aqui ele está falando do presente do nosso capítulo lá, né? Quando ele encontrou ela pela primeira vez. Naquele tempo, ou seja, no tempo do capítulo 37, naquele tempo, 10 capítulos para frente, contava com apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e com certeza a mais voluntariosa, caprichosa, obstinada. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Era isto Virgília, e era clara, muito clara, faceira, elegante, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo. Creio que medo. Aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. Era aquilo com 16 anos. Aí a gente volta para o nosso 37. E logo me apresentou a mulher, uma estimada senhora, e a filha que não desmentiu em nada o panegírico de meu pai. Juro-vos que em nada. Relede o capítulo 27. Eu, que levava ideias a respeito da pequena, fitei-a de certo modo. Ela, que não sei se as tinhas,
se as tinha, não me fitou de modo diferente, e o nosso olhar primeiro foi pura e simplesmente conjugal. Conjugal não entenda como de marido e mulher, né? Conjugal quer dizer que se uniram, né? De conjunção, por exemplo, né? No fim de um mês estávamos íntimos. E aqui está o fim do capítulo. Se você quiser ficar mais um pouco, eu vou fazer umas digressões de vocabulário. Antes disso, dessas digressões desse capítulo, no anterior eu não li as minhas notas. Então, em determinado momento, o Brás Cubas deita a fio comprido. O que é fio comprido? Em decúbio, ou seja, deitado, né? A fio comprido. Então, deitado. Epicúrio. Quem foi Epicúrio? O propósito da filosofia para Epicuro era atingir a felicidade. Lembra que eu falei para você? Se felicidade for prazer e o propósito da tua filosofia de vida se for atingir o prazer, aí tem alguma coisa estranha, né? Mas para ele era o estado caracterizado pela aponia, ou seja, ausência de dor física, e ataraxia, ou imperturbabilidade da alma. Então você está baseando toda a sua filosofia no que você vai sentir. Você não pode sentir nem muita dor e nem muita perturbação. É estranho, né? Porque então o objetivo da tua alma é a alma mesmo. Não tem nada que transcende a sua alma. Não tem nada para além da sua alma. É só você... É como se fosse assim... A tua alma é um carro. E o objetivo não é você fazer alguma coisa com esse carro, né? Você vai transportar, sei lá, vai transportar tijolos. Não, o objetivo do teu carro é cuidar do carro. O carro é o objetivo nele mesmo, né? Ele buscou na natureza as balizas para o seu pensamento. O homem, a exemplo dos animais, busca afastar-se da dor e aproximar-se do prazer. Sim, no nível animal. Estas referências seriam as melhores maneiras de medir o que é bom e ruim. Isso é perigosíssimo também, né? Ou seja, eu defino todo o universo do possível, o que é bom, o que é ruim, baseado em mim, né? Então, me dá dor, não me dá dor. Utilizou-se da teoria atômica de Demócrito para justificar a constituição de tudo que há. Das estrelas à alma, tudo é formada de átomos, sendo, porém, de diferentes naturezas. Dizia que os átomos são de qualidades finitas, de quantidades infinitas e sujeitos a infinitas combinações. Legal isso daí, né? Bom, e aí no dicionário, que ali foi uma nota da enciclopédia, né? No dicionário, o que é o epicurismo, né? Doutrina do filósofo grego Epicuro, que viveu de 341 a 270 a.C., e seus epígonos, ou seja, as pessoas que vieram depois, né? Caracterizada por uma concepção atomista e materialista da natureza, que não nos interessa aqui, pela busca da indiferença diante da morte, de uma ética que identifica o bem aos prazeres comedidos e espirituais. Ó, aqui já parece que é um pouco mais complexo, né? O dicionário já deixa... Não são só os prazeres, são os prazeres espirituais. Mas mesmo assim é um problema, né? Por mais que seja o prazer mais espiritual do mundo, é o prazer de contemplar uma flor. Peraí, o que é importante? É a flor que é linda ou é o prazer da tua alma em contemplar essa flor? Né? É o prazer de contemplar Deus. Mas peraí, o que é mais importante? É Deus ou é o prazer que você sente em contemplar Deus? Né? Então, basicamente, admitir que há algo além de você que é importante também. Bem, aos prazeres comedidos espirituais, que, por passarem pelo crivo da reflexão, seriam impermeáveis ao sofrimento, incluindo nas paixões humanas. Por derivação de sentido, epicurismo pode ser um modo de viver e de agir de que só busca o prazer, a sensualidade, a luxúria, né? Porque, é claro, uma pessoa lendo Epicúrio pode... Não, o cara quer prazer. E aí infere que é só prazeres carnais, né? Bom, isso foi no capítulo anterior. Também no capítulo anterior nós vimos o verbo patear,
que é ser vencido, sucumbir, ter mau êxito, dar-se por vencido, né? Então, patear a tragédia humana. Panegírico, discurso público em louvor a alguém ou a um ser abstrato. E aí pode ser um elogio ou um laudatório. Depois, sege vai estar no próximo capítulo.